Então vamos lá, eu vou começar, eu inicio e depois eu passo um pouco a palavra para a Maísa. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui, é um prazer estar na Latinoé e poder estar mostrando um pouquinho do nosso projeto, mostrando um pouquinho do Mobuíno, também no nosso projeto Gênio Cristão, e o que engloba tudo isso. Esperamos contribuir um pouquinho para essa comunidade aí. Boa noite a todos. E eu estou muito feliz novamente na Latinoé, falando um pouquinho sobre o Mobuíno aí para vocês. Beleza. Então, só está conseguindo ver minha tela aí? Isso. Beleza, então. Pessoal, então é o seguinte, a nossa palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Mobuíno e onde o Mobuíno ele está inserido, né? Onde ele se encontra e também algumas ferramentas que nós utilizamos no nosso projeto Gênio Cristão, que é um projeto que tem o objetivo de levar o Evangelho de Cristo através da tecnologia. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Milton Sena, cristão, lógico, soteropolitano, baiano como a Maísa, sou técnico profissionalizado, engenheiro de controle e automação, sou pós-graduado em docência de ensino superior, pós-graduado também em educação profissional e tecnológica, e atualmente sou sócio e CTO da Móveis Automação Urbana e também presidente do Instituto Gênio Cristão. Já trabalho há alguns anos com tecnologia, há 12 anos estou no mercado de compartilhamento de bicicleta, alguns compartilhamentos aí no Brasil, e também fazendo parte desse projeto que está no coração de Deus e Ele colocou no nosso coração também para apresentar para o mundo e poder contribuir um pouquinho para a melhora, né, da educação, a melhora também da vida das pessoas. O que é o projeto? Antes de falar, de passar para a Maísa, dela falar um pouquinho sobre o que é o Mobuíno, que é o objetivo da palestra. O objetivo do Gênio Cristão, que eu e a Maísa faz parte, no final a gente vai falar um pouquinho da equipe também, é anunciar a obra redentora de Cristo de forma criativa, edificando e evangelizando através do ensino de tecnologia e empreendedorismo. Então, nós utilizamos essa ferramenta como uma ferramenta para apresentar o que nós acreditamos. E a tecnologia, o empreendedorismo, a robótica, ela entra com muita... permitindo que nós possamos apresentar isso que transformou a nossa vida, né? E hoje o nosso trabalho ele tem um foco muito claro de crianças, juniores e adolescentes. E dentro desse guarda-chuva do Gênio Cristão, nós temos um universo tecnológico com várias ferramentas. Dentro desse contexto da Latinoé, nós vamos dar foco em dois produtos que a gente desenvolveu e que trabalha utilizando no Gênio Cristão e que tem a ver com esse movimento de software livre, né? Tem a ver com o movimento do Open Hardware. Então, esse guarda-chuva, ele compõe vários produtos, né? Um deles é o nosso material didático. Nós criamos vários materiais com o intuito de levar o conhecimento desse evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, né? Utilizando algumas ferramentas, alguns materiais, utilizando o Arduino, utilizando o ArduBlock, vocês vão ver um pouquinho mais à frente. E nós também utilizamos algumas ferramentas, né, muito mão na massa com as crianças, né, para montarem por exemplo, nós utilizamos o Evangelho Construído, nós passamos por vários pontos do Evangelho, né, explicando os seus conceitos e trabalhamos também com materiais recicláveis para que as crianças também possam ter esse pensamento sustentável e com o nosso objetivo de apresentar o Evangelho. Então, nós, dentro dessa faixa, trabalhamos com vários materiais.
Também trabalhamos com o Minetest, né, que é o Minecraft open source, utilizando ele para dar a aula de construção, né, de construções da Bíblia e aproveitando já ensinando matemática, tá? Então, dentro do projeto nós também temos esse lado de trazer o conhecimento da matemática para que os alunos não só utilizem o jogo para montar o processo arquitetônico, mas também tem os conceitos matemáticos. Então, nós temos um QG, hoje nosso QG está dentro de uma igreja, a Igreja Evangélica Livre Esperança, e temos esse trabalho sendo feito toda quarta-feira. A Mel, chama ela de Mel, a Maísa, né? Ela estava falando do Mobuíno. E o Mobuíno, nós usamos eles com vários módulos, né? Como vocês podem ver aí na tela. Tanto o Mobuíno, que está na sua versão 4 agora, que aí a Maísa vai explicar um pouquinho mais depois, quanto a utilização do Mobuíno de forma mais lúdica, né? Com as crianças, para que elas possam desenvolver melhor, não ter tanta dificuldade de conectar os cabinhos. Nós também temos o Robútil, né, que é o nosso útil robô missionário, que é um robô que eu acabei criando quando estava dando aula na pós-graduação no Senai de sistemas inteligentes. Então, eu precisava de uma ferramenta para trabalhar com IA, redes neurais, trabalhar com fuzzy, e acabei criando esse robô, e depois ele pôde ser utilizado no Gênio Cristão, e batizamos ele como Robútil, que é o útil robô missionário. Né? Nós fizemos uma analogia com o nome de um personagem da Bíblia chamado Onésimo, então, que significa útil, né? Então a gente fez essa mistura de robô com útil. Ele não era útil, agora passou a ser útil. E ele também se transformou num assistente missional, onde, quando os alunos montam ele, também pode levar ele para casa para receber informações dos nossos missionários, da nossa agência missionária. Então, o robô acaba tendo várias funções, não só para ensinar, mas também para comunicar aquilo que nós acreditamos. E interessante que o próprio Robútil, ele foi uma ferramenta que ganhou prêmio na Mostratec, ficou em 3º lugar, como um robô de baixo custo, com tecnologia livre para auxílio da matemática, né, do Ensino Fundamental 2. Foi um projeto que nós desenvolvemos junto com a Maria, e foi muito legal. Ganhamos o 3º lugar. E um componente que eu acho legal nós falarmos dentro desse contexto de software livre é que a gente tinha combinado da Maísa falar de como faz a configuração do Mobuíno. Então, existem vários passos, porque o Mobuíno, ele emula a serial, e por isso que o diferencial dele é bem esse. Você não precisa ter um hardware específico para fazer a comunicação, até porque ficaria mais caro. Então, o uso do Mobuíno, ele traz a vantagem de você desenvolvê-lo em casa e ter tanto a possibilidade de gravar ele pela USB, como também debugar ele usando um monitor serial, e tudo isso de forma emulada. Né? Então, por isso que até hoje nós utilizamos o Mobuíno nesse projeto. E com toda essa questão, no nosso processo de aula e apresentação desse projeto, às vezes a gente viu os jovens com algumas dificuldades em não poder utilizar o computador em casa para utilizar aquilo que ele aprendeu no QG, né, aqui no nosso laboratório, e também a dificuldade de configurar o Mobuíno para utilização, porque como ele precisa utilizar de forma emulada, algumas configurações precisam ser feitas, tanto no Windows quanto no Linux. E daí surgiu a ideia de criar uma distribuição Linux com todas as ferramentas que nós utilizamos no nosso projeto. E nós o batizamos de GC Linux. Né? Esse carinha, hoje cada um dos nossos alunos tem uma pulseirinha dessa aí, USB, com GC Linux. E aí eu vou passar um pouquinho para falar sobre o que tem esse GC Linux e qual a diferença dele. Então, não sei se vocês conhecem o Slacks, né? O Slacks é uma distribuição minimalista
né? Ela é baseada no Debian 9. É uma distribuiçãozinha muito rápida. E o GC Linux, né, a ideia inicial dele era para funcionar em computadores de 32 bits. Por quê? Em muitos locais, nós fazemos a captação de computadores antigos, né, para montar o laboratório, às vezes numa igreja, às vezes numa associação, para que os alunos possam ter o acesso a poder utilizar as ferramentas. E para isso precisaria de um sistema operacional livre, né, até por causa do custo, mas também que pudesse rodar em máquinas mais antigas. E aí, por isso que a versão que nós trabalhamos com o GC Linux é de 32 bits. Então, ela vai funcionar tanto em computadores de 32 bits quanto de 64 bits. É legal que ele ocupa apenas 500 MB do pendrive, então você tem todo o resto do espaço para utilizar o pendrive, até mesmo quando você está utilizando o GC Linux, você pode utilizar a partição do pendrive para guardar os materiais que você vai utilizando. Ele consome, se você não usar o navegador, 128 MB, né? E 512 MB de memória se você utilizar o navegador. Vem uma versão livre do Google Chrome, né? Então, a gente vai ver alguns aplicativos que vêm já com o GC Linux. E você só basta formatar, né, o pendrive em FAT32, NTFS ou ext4 e executar um script que vem dentro, né, da ISO que você baixa. Depois eu passar para vocês o caminho onde é que pode fazer o download para a utilização do GC Linux. E o que vem dentro do GC Linux, né? Nós temos a IDE do Arduino, nós temos o Geane. O Geane é um editor de texto, né, muito simples, mas é um editor muito poderoso. O ArduBlock, que é uma ferramenta de programação em bloco. Nós temos simulador eletrônico, que é muito legal, porque no processo que nós fazemos de ensino de tecnologia com os jovens, nós primeiro simulamos todo o projeto e depois vamos para a prática. Então, você tem o Simulid instalado nele. Nós temos a Bíblia, claro, na versão NVI, nova versão internacional. Como falei que nós utilizamos o Minetest, né, para fazer as aulas também de construção das construções da Bíblia, nós também temos instalado dentro do GC Linux o Minetest. Temos o Mobuino, a biblioteca do Mobuino e também todas as configurações da placa já implementada na IDE. Então já vem tudo configurado, não precisa fazer nada. O monitor serial também, porque é um monitor externo, né? Não é aquele mesmo monitor da IDE do Arduino, é um outro monitor. A biblioteca Brasilino, ela é modificada, ela já vem incorporada dentro da biblioteca Mobuino, permitindo que os alunos possam programar em português, porque sabemos que há muita dificuldade também no aprendizado quando há a língua inglesa, então já vem com todo esse pacote já configurado no GC Linux, e também o Gnumeric, que é uma ferramenta de planilha, que também utilizamos para ensinar e utilizar também como uma ferramenta de debug ou até mesmo fazer planilhas de cálculos, né, dentro do próprio GC Linux. Eu tenho um videozinho aqui que eu vou passar que vai demonstrar o GC Linux em ação.
Então, esse é o GC Linux, é o Linux utilizado aqui no Gênio Cristão, onde todas as ferramentas estão já pré-configuradas. E onde é que nós encontramos ele? Você pode baixar ele lá no SourceForge, né? Tá o GC Linux lá livre para você baixar, modificar, né? Entender como ele funciona. E seria um prazer ter pessoas que possam baixar, testar, dar feedback, né? Nós temos utilizado ele já faz uns 2 meses, 2, 3 meses, né, aqui no Gênio Cristão, e temos tido bons feedbacks, tanto dos meninos que utilizam, quanto dos pais em relação a não mexer na configuração dos computadores deles, né? Então, os meninos podem levar o GC Linux para casa, continuar o estudo que iniciou dentro da nossa sala de aula, e isso não pode ter sido feito sozinho, né? Essa aí é a nossa equipe que está enganjada nesse trabalho de levar o Evangelho de Jesus através dos dons que ele nos deu, e isso tem sido uma honra para a gente. Cada vez mais novas ferramentas vão sendo criadas, novas ferramentas nós vamos desenvolvendo, e eu espero que cada vez mais nós possamos entregar valor, né? Entregar possibilidades para que tanta comunidade software livre, de open hardware também, possa ser agraciada com isso, e para a gente usar essa ferramenta como uma ferramenta para levar aquilo que nós acreditamos é muito importante. Eu queria deixar os nossos contatos, né? Todas essas informações estão no nosso site, no geniocristão.com.br, nós temos o Instagram também. Eu queria mostrar algumas ferramentas em loco, né, que eu falei na apresentação, enquanto, eu não sei se a Mel vai voltar, mas eu estou com algumas ferramentas aqui na mão, vou mostrar para vocês. E aí fica legal. A gente utiliza, né, essa é uma das versões do Mobuino, essa é a versão 3, né, onde os alunos eles levam para casa e utilizam de forma conectada nos módulos. Então, né, são vários módulos, módulo de LED, LDR, ultrassom, e tudo isso utilizado dentro para fazer o controle, né, dos nossos circuitos, que são vários, nesse caso aqui do Evangelho Construído. Nós temos o circuito da Bíblia, temos o circuito do pecado, o circuito da missão, da oração, da salvação. Então, esses nossos tabuleiros, né, nós chamamos de tabuleiros, são 5 tabuleiros do circuito da salvação, que permite que não só o conhecimento tecnológico, mas nós podemos passar por várias ações e vários conhecimentos da palavra de Deus através dessas ferramentas. E aqui o nosso Mobuino, né? Nosso querido Mobuino, nosso robô missionário, é um robô que a gente utiliza quando os meninos passam, e o que é interessante, ele foi projetado a partir dos componentes que são utilizados nas nossas placas. Então, todos os circuitos do Evangelho, tirando os componentes, se transforma no robútil. Então, o Mobuino, que era a apresentação que a Mel ia fazer, ele tem essa função, né? Nesse caso aqui, ó, tá um Arduino, mas geralmente nós utilizamos o Mobuino aqui. Então, ele também é utilizado dentro desse arcabouço, desse guarda-chuva, desse grande guarda-chuva que é o Gênio Cristão. E como a própria Mel iria demonstrar para vocês, no nosso site tem como você criar o próprio Mobuino através da processo térmico, né? Você mesmo fazendo em casa a sua placa, que essa que é a ideia. Você mesmo utilizando componentes que você pode encontrar na sua cidade. Então, todos os arquivos para fazer o download, para você
confeccionar a placa, para você saber todos os booms, todas as peças que vão no Mobuino, está no nosso site, lá no geniocristão.com.br, e está disponível para a comunidade, para também contribuir, para poder ajudar também. E como eu falei, é uma honra. Há alguns anos eu já faço parte desse projeto, e ainda bem que a Mel voltou para ela continuar e falar do Mobuino, com a propriedade que ela tem, e ela também é a que refez ou remodelou o nosso Mobuino aí para a versão 4. Vai lá, Mel, é contigo. Obrigada. Desculpa, pessoal, minha internet acabou aqui caindo, mas eu já estou de volta. Então, vou continuar aqui a apresentação. Então, pessoal, vou falar sobre o Mobuino, o arduino compatível para fazer em casa. Vou falar um pouco sobre mim, quem sou eu. Então, meu nome é Maísa Vitória, eu tenho 19 anos, sou soteropolitana, sou daqui de Salvador, Bahia. Estou atualmente cursando o curso técnico em automação industrial, no Senai. E hoje sou empreendedora também, estou na área de rádio também. Então, a motivação de ter criado o Mobuino, o Hamilton, né? Então, na época da faculdade, depois das aulas de microcontrolador, o Hamilton não podia trazer os materiais da faculdade para casa. Então, ele resolveu desenvolver uma placa de baixo custo e que você pode fazer em casa e que não precise de ter, quer dizer, precise de uma conexão USB serial. Então, o que é o Mobuino? O Mobuino é uma placa de prototipagem eletrônica que vem da junção dos nomes da Mobis, que é a Mobis Automação Urbana, a empresa do Hamilton, e do Arduino. E o Mobuino é totalmente compatível com o Arduino. Você tem a viabilidade de produção caseira, então você pode fazer ela totalmente em casa. Os componentes de fácil acesso que você encontra em sucatas. Será que você não está vendo? Que você não está vendo sua foto lá? Será que você não sabe observar isso? Sucata, componentes de fácil acesso que você encontra em sucatas eletrônicas. E você tem a conexão USB para gravação e o debugger. Então, a gente, aqui na Superkits do Mobuino, a gente tem três versões do Mobuino. A gente tem o Mobuino Indie, que é aquele Mobuino para a indústria, que empresas que fazem placas de circuito impresso com uma maior qualidade. Aqui também a gente tem o Mobuino D, que é o Mobuino que a gente faz em casa mesmo. E aqui a gente tem o Mobuino Edu, que é o Mobuino educacional, que é para ensinar eletrônica e programação. Ainda mais para crianças e adolescentes, que essas facilidades aqui com os bornes. Isso, Samuel. O que está aqui comigo, ó. Isso. Mostrou? Mostrei. Pode continuar. Posso continuar?
Então, aqui eu vou falar das características do mabuíno, e aqui eu vou dar um enxergal do que tem no mabuíno, né? Então, aqui a gente tem o conector jack para fonte de alimentação, fonte externa. Aqui a gente tem o conector USB, que é para alimentação USB e para enviar a programação da IDE. Aqui a gente tem um seletor de alimentação, que aqui em Power USB a gente faz a conexão com o computador pelo USB. E aqui em Power XT, que seria o externo, a gente faz para alimentação externa, de uma fonte externa, por exemplo, 7 a 12 volts. E aqui também tem um VIN, o JP2, que é para essa alimentação externa. Aqui a gente tem os nossos pinos, aqui o nosso pino de alimentação do mabuíno. Aqui a gente tem os nossos pinos analógicos e aqui os nossos pinos de entrada e saída digitais. Aqui o pino 7 e o pino 2, ele não pode ser utilizado no mabuíno, porque como o mabuíno ele é emulado via o ZPASP, ele utiliza esses pinos 7 e 2 para o modo de gravação. Então, esse modo de gravação faz com que você passe a programação da IDE e também para utilizar a fonte externa. Então, você faz esse modo de gravação. Então, por isso que ele não é utilizado o pino 7 ou 2, porque esses dois botões estão ligados nele. Que aqui é o boot, é o botão de programação, e o reset, que é o botão para resetar. Mas para frente eu vou demonstrar como utiliza. Aqui também a gente tem o ArduBlock, que é a programação em bloco. O Mabuíno também ele tem essa compatibilidade. Aqui é o serial monitor do Mabuíno, já que ele é emulado, ele não é nativo da IDE. Então ele usa o CPASP aqui, o serial monitor. Aqui também a gente tem a biblioteca do Mabuíno, o Mabuíno.h, que ela é baseada no Brasilino, que é feita pelo Otacílio Neto, que é uma biblioteca totalmente portuguesa, para ajudar a facilitar o entendimento da programação, ainda mais para crianças. E também a gente tem a adição da função serial também, que é a gente utilizar o serial monitor com o Mabuíno.h, uma programação totalmente em português. Aqui também a gente tem o Fritz, que é o programa para desenhar os nossos circuitos eletrônicos. Aqui a gente fez a versão 3.1 do Mabuíno, aqui por Fritz. Então a gente pode desenhar os nossos circuitos eletrônicos, nossas prototipagens. E aqui a gente tem a vantagem é a fabricação. Então, as duas grandes vantagens do Mabuíno é que você pode fazer ela em casa, e é essa da comunicação serial, que você não precisa de um outro CI para fazer essa comunicação serial. Por exemplo, do Arduino mesmo, ele utiliza o Atmega 88 para fazer essa comunicação serial. E isso ficaria muito mais caro, teria que usar um caso utiliza o CI dedicado para isso. Então, como o Mabuíno ele é emulado, então não precisa. E aqui a gente tem a fabricação do Mabuíno D, como é feito o passo a passo dela. Então, primeiro,
O primeiro passo é a gente fazer a transferência térmica para a placa de ferrolite, que seria pegar a imagem do circuito do Mobuinho, que daqui a pouco eu vou mostrar, e transferir para a placa de ferrolite com algum processo. No meu caso aqui, eu fiz com o do processo térmico, que é aquele famoso ferro de passar roupa. E depois você faz a soldagem dos componentes eletrônicos, e se encontra sucata também, que é bem tranquilo de achar. Depois de você feita a soldagem com os componentes eletrônicos, você faz a gravação de bootloader do Mobuinho, e depois você vai fazer a configuração e instalação do Mobuinho no seu PC. E isso tudo aqui, todo esse passo a passo, está no nosso site www.genicostão.com.br. Agora aqui eu vou demonstrar como é feito o nosso Mobuinho. Aqui o Mobuinho de aqui o nosso Mobuinho de. Eu vou abrir aqui a minha IDE. Vou abrir também o nosso Serial Monitor. Então, esse aqui é o nosso Serial Monitor do Mobuinho. Enquanto vai abrindo aqui a IDE, eu vou demonstrar aqui no nosso site. Aqui no nosso site, acessando genicostão.com.br, você vai aqui em ferramentas, em Mobuinho, e aqui vai ter todas as informações do nosso Mobuinho. Então aqui a gente tem toda a informação do nosso Mobuinho. Aqui a gente tem o projeto, a origem do nome, a motivação. Aqui a gente tem a IDE, o ambiente de desenvolvimento integrado. Aqui também tem do Arduino. Só aqui. Então, agora que eu vou demonstrar rapidinho como funciona o Mobuinho. Então, aqui já abri a minha IDE. Então, eu vou conectar aqui o... Então, eu vou conectar aqui o nosso Mobuinho aqui, está conectado. E aqui ele tem os nossos botões para fazer aqui em modo de gravação. Então aqui eu vou colocar o Mobuinho no modo de gravação. Então você pressiona o boot, aperta o reset, deixa o boot pressionado e depois solta. Aí depois de ter feito isso, você abre a IDE. Aqui já está na biblioteca do RIT Serial. Eu vi aqui uns exemplos, coloquei a biblioteca RIT Serial, Hello Wood. Então aqui eu vou, já coloquei o Mobuinho em modo de gravação, então eu vou carregar para a placa. Então esperar aqui carregar.
processo um pouquinho lento, mas... É legal falar, né, Maísa, que isso diminui bastante o custo, né? Porque a gente pode Sim, ter uma demais. placa na mão, né? E aí, principalmente para quem está em curso técnico e precisa ter uma placa para pode fabricar seu próprio Arduino, né? Verdade. Até para aprender também, que facilita E bastante. também começa a ter o conhecimento da produção, né? De como que constrói uma Exato. placa de folha também. Então, aqui carregado, sem a Vermute aqui não tem problema nenhum. Então a gente vai abrir aqui o nosso serial monitor e vai dar um connect aqui. Então, conexão sucedida. Então aqui a gente vai aqui o Hello World. Então vai aparecendo aqui no nosso serial monitor. Então é bem, bem legal. Então, vou Você aqui pode dar um fazer pause. também, tem vários exemplos, né? Se for no nosso Sim, site, você tem exemplo de como fazer para ler botão, para ler informação sim, da serial. Então, as funções, elas são muito parecidas com as funções da serial do próprio Arduino, né? exato. Podemos criar agora. Então aqui no nosso site, aqui ferramentas e Mabuíno, aqui a gente tem todas as informações do nosso Mabuíno. Então aqui a gente tem a origem do nome, a motivação, a ideia, aqui falando sobre o Arduino, a fonte do projeto que tem todo aqui no GitHub, toda a documentação do Mabuíno. E aqui a gente tem um passo a passo. Aqui tem a instalação do driver, passo a passo de como é feito. Aqui o passo a passo de modo de gravação. Aqui tem para a instalação da IDE também. Todo o passo a passo. Aqui tem para a instalação do serial monitor, que foi o que eu demonstrei agora há pouco. E aqui tem o KKSK também, o famoso Blink. Olha aqui. Aqui também a gente tem o bootloader, de como é feito a gravação de bootloader. Então aqui é um artigo de como é feita a gravação do bootloader do Mabuíno. Então lá no slide, primeiro você faz transferência térmica, depois a soldagem, depois primeiro você faz a gravação de bootloader e depois você faz aqueles passo a passos, aqueles 4 passo a passos que está aqui. Agora eu vou também ter a lista de componentes, de todos os componentes utilizados no Mabuíno, tanto no Indy, tanto no Ti, tem do Edu também. E aqui tem o PDF do Mabuíno, que é onde você vai fazer a impressão, né? Com impressora laser e um papel apropriado. E aqui eu vou demonstrar os projetos que tem com o Mabuíno. Então aqui a gente, em básico, a gente tem vários projetos utilizando o Mabuíno. Deixa eu carregar. Então aqui em ferramentas, Mabuíno, em básico, a gente tem todos os projetos básicos utilizando o Mabuíno. Aqui tem vários temas aqui, liga temperatura pelo serial monitor. Aqui, por exemplo, esse liga potenciômetro.
Então, aqui a gente tem sobre o projeto, o nível de dificuldade dele, a montagem, o nível de programação, os materiais utilizados. Aqui eu utilizo o Mobuíno para o Fritz. Tem o sketch, seria a programação. Aqui também utilizando a biblioteca do Mobuíno.h em português. Então a gente tem por vários projetos utilizando o Mobuíno aqui. Tem do básico, intermediário e também tem do avançado. E aqui, para a gente confeccionar o nosso Mobuíno, a gente vai aqui em PDF, Mobuíno D, a gente clica aqui em download e vai abrir essa aba aqui. E aí a gente faz imprime esse documento na impressora laser, papel adequado, papel fotográfico que eu usei. E aí a gente imprime e depois faz pelo processo térmico a soldagem, aí a gravação do bootloader e depois a configuração e instalação, que seria esses passo a passo aqui. Isso aí, eu tava falando... Pode falar. Tira. Então eu ia só concluir com o pessoal falando que todo esse processo é importante quando você quer aprender a desenvolver o seu próprio Arduino, mas a ideia da criação do GC Linux será bem para economizar todo esse tempo de configuração, né? Para você já ter o ambiente de trabalho já configurado para a ferramenta logo depois que você cria ela, né? Então, essa é a ideia, né, Maísa? Eu acho que a gente pode deixar um tempinho aí para o pessoal se tem alguma pergunta, mas a gente quer agradecer, né, Maísa? Não sei se você tem mais alguma coisa a falar. Não, eu só queria agradecer mesmo e desculpa pelo caso da internet, mas... Faz parte, é assim mesmo, né? A gente tem o costume de terminar os nossos vídeos, né, sempre com a frase falando que em Deus faremos proeza e para que isso aconteça, seja forte e corajoso. Isso e mesmo. Nós esperamos que tanto o Mobuíno quanto o GC Linux seja uma ferramenta que possa contribuir para a comunidade, ajudar um pouquinho, e também estamos abertos a receber ajudas para melhorar cada vez mais essas ferramentas que nós utilizamos com comunidades mais carentes também, para levar a palavra de Jesus ao coração das pessoas que estão precisando. Então é isso. Guilherme, está contigo. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição, né, Mel? Só falar com a gente. Valeu, galera. Obrigado aí pelas mensagens aí. Tem mais uma mensagem aqui da nossa plataforma, que foi o Roberto Coutinho que mandou. Essa eu não consigo colocar na tela. Que é: parabéns, professor Hamilton, excelente trabalho e projeto, que Deus continue lhe abençoando nessa caminhada. Foi o que amém. Roberto te mandou. Tranquilo? Valeu, obrigadão. Valeu. Eu acho que foi isso. Foi os que eu coloquei. Tem mais um aqui. Ó, o pessoal da FETEC Eletrônica mandou um muito bom. Valeu. E eu acho que é isso. Queria agradecer vocês dois por ter participado com a gente esse ano. Espero vocês o ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai estar lá o ano que vem. Amém, com certeza. E até que tá um workshop, né? Fazendo alguns projetinhos lá com o Mobuíno. Legal, é verdade. Então, espero vocês lá o ano que vem. Obrigado. Show de bola. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.